da Assembleia. Só desde o início, eu já quero fixar só algumas regras aqui para que vocês possam expor o pensamento de vocês, né? Agradeço a presença de todos desde já, né, sobre a realização dessa AGC processual. Ela é um meio importante. A ideia aqui é justamente a realização de um negócio jurídico processual. E como um negócio jurídico processual, tem que haver a concordância tanto da recuperanda quanto dos credores nesse sistema de votação que existe na própria Lei 11.101 de 2005. É uma matéria interessante até para que vocês tenham uma aproximação da recuperanda, não só daqueles credores negociais, que ela já habitualmente, por interesse econômico, negociaria, mas também uma possibilidade de abertura para que os credores que não conseguem, de repente, ter uma abertura de negociação, consigam vir conversar e expor suas ideias e votar uma proximidade muito maior com com as recuperandas. Toda abertura de comunicação é importante. A Concórdia Administração Judicial, ela tem uma postura de diálogo com os credores, com a recuperanda e com todos os stakeholders que estão presentes na recuperação judicial. Todos aqueles interessados que estiverem com problemas com a recuperação judicial podem nos procurar. Somos abertos à comunicação, temos um canal de transparência, temos site, temos telefone, temos e-mail, tudo justamente para uma abertura de um canal de comunicação com a administradora judicial. Então, desde já, eu gostaria de esclarecer a todos que estão aqui presentes, depois esse link também será disponibilizado no YouTube, para que todos tenham essa impressão e essa real demonstração de que a Concórdia se dispõe a dialogar com todos. Tá? Somos abertos à conversa. Em qualquer momento, querem marcar reunião, querem conversar por telefone, não tem problema, podem nos procurar. Tá? A ideia é justamente, nós somos auxiliares do juiz, como órgão auxiliar do juiz, o nosso dever é que o processo caminhe bem. Então, tudo que é feito é na ideia e no intuito que o processo caminhe com celeridade, né, e que a gente diminua um pouco o litígio dentro do processo. A harmonização das partes. Essa é a ideia principal, que as partes se harmonizem e tenham uma conversa, uma comunicação melhor. A gente tem que, na cultura brasileira, a gente tem a cultura do litígio, e o México também é muito assim. Outros países, como o Brasil, como os Estados Unidos, como o Japão e alguns países europeus, eles têm uma cultura maior da conversa, do diálogo, da negociação, da mediação, da conciliação. E a nossa proposta é justamente começar a tentar disseminar a cultura da conversa e do diálogo, para que ocorra menos litígio dentro do processo, menos interposição de agravo, menos agressividade, ponto de tensão, principalmente daqueles credores que têm uma parceria constante com a recuperanda, né, onde os negócios são necessários, tanto para a recuperanda quanto para o próprio credor. E não só daquele credor que tenha só uma relação pontual com a recuperanda, né, que aí essa relação pontual seria muito mais objeto de uma conciliação e só daquele objeto específico e aquele credor provavelmente nunca mais querá negociar com a recuperanda. De qualquer maneira, o importante é estabelecer um diálogo. Tá? Então, o objetivo principal do negócio jurídico processual e dessa AGC processual é esse, sobre todos os pontos que estaremos versando. Bom, feita essa apresentação inicial, eu quero deixar claro para você o seguinte: a gente vai abrir a palavra para as recuperandas se manifestarem, e depois também eu facultarei a palavra aos credores que assim desejarem exercer o direito de palavra. Peço só que todos aqueles que desejam falar levantem a mão e depois eu vou chamar aqui ao microfone para que a pessoa converse. Pode ser entregue o microfone também? Mas aí eu não tenho a captação da câmera, eu não tenho câmera ali. Então eu vou pedir que a pessoa venha aqui no microfone para falar, tá? E fazer a sua exposição, sua sustentação, enfim. Tá? Depois dessa conversa inicial, nós colocaremos em votação. Ok? Então eu convido o representante das recuperandas para conversar. Quem será? O Bruno? O Bruno, então, fará a sua exposição aqui no microfone. Bruno, por favor, fique à vontade. Bom, obrigado, senhor presidente, obrigado à Concórdia e a todos os senadores. Acho que, na linha do que o doutor Fabrício falou, essa é uma assembleia para a gente tentar... Na linha do que o doutor Fabrício falou, essa é uma assembleia para a gente tentar
ter menos litígio nesse processo de recuperação. Esse processo de recuperação é um processo vultuoso, mas, ao mesmo tempo, como a gente pode perceber da própria Assembleia, é um processo, acho que, de poucos grandes interessados, né? Então, acho que faz todo sentido essa Assembleia processual, na linha do despacho do Dr. Paulo e na linha da concórdia. Lá na primeira convocação, a própria Recuperanda até comentou com alguns credores que, até em razão da interposição de alguns agravos de instrumento contra a convocação e deliberação de certos temas nessa Assembleia processual, estava entendendo que havia uma certa instabilidade para que a gente pudesse tentar fazer algo novo e um pouco diferente do que a gente faz aqui no Brasil, de tanto litígio. De lá para cá, acho que a Assembleia, a primeira convocação, foi boa para a gente ter tido contato com os credores, conversamos com alguns. É sempre impossível conversar com todos, mas a gente também está à disposição. Depois, só pegar meu cartão, a gente está à disposição para falar com todos. E a íntegra também tem falado com vários credores. A gente viu que talvez tenha alguma atração exatamente nesse objetivo de tentar tirar um pouco da burocracia do processo e tentar agilizar o processo. Obviamente que uma semana não é o suficiente para a gente ter uma definição de quais temas valeria a pena a gente colocar em votação ou eventualmente aprovar, já que, como o Dr. Fabrício disse, qualquer aprovação dependeria da concordância da Recuperanda por ser um negócio processual, mas a gente viu certa atração em certos temas vindos de alguns credores que, eventualmente, a gente poderia aproveitar essa Assembleia dentre os vários itens da pauta para tentar acelerar o processo e fazer um processo diferente. A Recuperanda hoje não tem essa definição, acho que como muitos dos credores não têm, a gente acha que uma votação hoje seria basicamente negativa para seguir os procedimentos da lei. Então, a sugestão da Recuperanda nessa linha da administração judicial é suspender essa Assembleia para o dia 21 de novembro, nesse mesmo lugar. Eu só pediria uma alteração de horário, se possível, né, principalmente para a presidência, para a parte da tarde. Facilitaria uma logística nossa. Queria colocar isso na deliberação dos credores. Acho que a gente aproveita uma Assembleia aberta, não precisa ter mais publicação de edital, tenta resolver temas importantes antes e agilizar o processo. Durante esse tempo, a Recuperanda vai proativamente ter reuniões com os vários credores e, de novo, aqueles credores que, por acaso, por falta de tempo, a gente não conseguir contatar, fiquem completamente à vontade também para contatar tanto o nosso escritório quanto a íntegra, que a gente está à disposição para tratar de qualquer tema. Mas, então, o encaminhamento que a Recuperanda sugere, senhores presidentes, é a deliberação da suspensão dessa Assembleia para o dia 21 de novembro, às 14 horas, na parte da tarde. Bom, feitas as considerações pelas Recuperandas, para o dia 21, sugestão no período da tarde, nós não vemos oposição que seja feita, acho que às 14 horas, né? Mas gostaria de abrir a palavra aos credores, né, antes de colocar em votação. Algum credor? Pode vir, por favor. De captação da câmera. Tá. Bom dia, meu nome é Bruno Chiaradia, representando o Banco Bradesco. Agradeço a todos aqui, ao administrador judicial. Gostaria de registrar em nome do Bradesco também que esse credor entende louvável a iniciativa de se fazer o negócio jurídico processual, de se acelerar o processo, de se evitar litígio. Por outro lado, esse credor, o Bradesco, também entende que a agilidade, e principalmente em relação ao plano de recuperação judicial, ela é primordial nesse caso. Então, a gente está vendo uma proposta aqui para que a gente busque a agilidade do processo para uma suspensão, para se deliberar sobre atos processuais, para só daqui a um mês. A minha preocupação
e eu queria endereçar uma pergunta às recuperandas, em relação ao plano de recuperação judicial, que já está nos autos, né, e uma perspectiva para uma assembleia de credores para a votação desse plano, se há uma perspectiva em paralelo a essa suspensão, se ela viesse aprovada, para que essa suspensão, para se tratar dessa AGC, que será feita daqui a um mês só para os atos jurídicos processuais, se há a possibilidade, em paralelo, de se agilizar uma votação do plano de recuperação judicial numa AGC específica para o PRJ. Queria endereçar esse questionamento. Doutor Bruno, por favor. Com certeza, Bruno. A ideia da Recuperanda, acho que eu comentei com alguns, e para ficar registrado publicamente, até comentei com o Dr. Bruno, na verdade, essa Assembleia Processual, continuar com essa Assembleia Processual, exatamente para dar celeridade na votação do plano, né? E como isso se daria? Se daria com a deliberação sobre as datas aqui em Assembleia, como está na pauta, da gente, na próxima Assembleia, se suspensa, a gente já marcar a data da Assembleia de aprovação de plano. Então, faz total sentido a gente suspender essa Assembleia para tentar agilizar a aprovação de plano. A gente sabe, e não sei se todos vocês, mas a gente está em vários casos com várias pessoas, que o dia a dia acaba consumindo a gente, né? Então, a ideia de manter essa Assembleia viva também é manter a importância desse caso em todos nós, inclusive nós, né? Inclusive os advogados da Recuperanda. Quando isso não acontece, a gente tende a colocar outros assuntos na frente, e é bastante normal até os próprios bancos demorarem para aprovar ou não em comitê os planos. Então, tem também esse fator um pouco psicológico da gente manter uma urgência nesse caso e tentar resolver tudo o mais rápido possível. Respondida a pergunta, doutor? Só mais uma pergunta adicional. Por favor. Dela. Existe a possibilidade, vocês pensam em paralelo, em fazer um edital antes mesmo dessa AGC que aconteceria no dia 21 de novembro? Ou ficaria de fato para a AGC de 21 de novembro, se marcar uma AGC para votar o plano de recuperação judicial? A ideia é ter a data fixada na AGC 21 de novembro. É essa a ideia, até para as coisas elas não ficarem trucadas, né? Então, essa é a sugestão da Recuperanda. Bom, gostaria só de fazer um esclarecimento, justamente. Nós, como administradora judicial, né, a Concórdia, ela foi reaberto o prazo para as divergências e habilitações de créditos até a data de ontem, né? Nós teríamos o prazo de 45 dias úteis, de acordo com a liminar que foi concedida em um agravo de instrumento, né, para a apresentação da relação de credores, mas nós já deixamos aqui consignado que apresentaremos essa relação bem antes do prazo, tá? Estamos aí, como ainda o prazo foi até ontem, então até meia-noite recebemos muitas habilitações e a gente vai... Não vamos evitar de colocar de empregar esforços para que essa relação seja apresentada o mais rápido possível, tá? A ideia é celeridade. A ideia da AGC processual e da discussão sobre os temas da AGC processual, até gostaria de colocar um pouco para vocês, em relação especificamente à questão das habilitações e impugnações de créditos serem feitas de forma administrativa, né? Existe uma liminar sobre o assunto, mas a gente pode colocar em votação isso no dia 21, mesmo que não tenha feito. Mas eu gostaria de fazer um esclarecimento só já aos presentes para vocês começarem a maturar a ideia. A ideia inicial em relação a isso é o quê? Nós faríamos o trabalho do cartório, né? A comunicação seria feita por e-mail, com o site. As habilitações e impugnações de crédito, conforme elas forem, um determinado credor apresente a sua impugnação de crédito ou habilitação de crédito para nós por e-mail, ela será transformada num arquivo PDF contínuo e será disponibilizada no nosso site. A partir do momento do recebimento, a gente vai fazer uma checagem dos documentos que a gente entende necessário para essa habilitação e impugnação de crédito. Caso falte algum documento ou seja necessária uma emenda disso, nós abriremos prazo para que esse credor faça essa emenda. Depois que retorne, a gente tudo será consignado nesse documento em PDF que será público a todos os credores, que estará disponível no nosso site.
E aí, assim que é aberto, fica esse documento exposto lá, também abriremos prazo para as recuperandas se manifestarem. As recuperandas se manifestarão. Depois das recuperandas se manifestar, abre-se prazo para réplica, também para o credor. Após o prazo de réplica do credor, nós elaboraremos um parecer, nós temos a equipe jurídica e contábil, então nós elaboraremos um parecer técnico e apresentaremos os autos, o parecer jurídico e contábil sobre aquele determinado crédito. Mais uma vez, será facultadas às partes, por e-mail, a manifestação sobre o laudo e parecer técnico. Recolhidos esses documentos, e tudo isso, cada passo a passo, estará disponível no nosso site publicamente, esse processo será distribuído eletronicamente e vinculado ao processo de recuperação judicial. Nesse momento, o juiz terá vista dos autos e nós pediremos vista do Ministério Público também. E o juiz decidirá se existe algum ponto controvertido ainda que ele entende necessário para apreciação, que ele pode simplesmente apreciar e sanear a habilitação ou colocar em julgamento. E nada impede que os doutores também fiquem livres para peticionar judicialmente a partir de então. A ideia, gente, só para vocês terem uma ideia hoje do panorama da vara em específico que a gente trabalha, estão com 5 funcionários no cartório. Estão completamente sobrecarregados de trabalho. E isso é uma realidade não só da segunda vara, mas como de várias varas judiciais que existem para o país. A ideia justamente de extrajudicializar é para ganhar velocidade. Para que vocês tenham o crédito de vocês julgado, pelo menos em primeiro grau, o mais rápido possível. E não de que isso demore, como infelizmente demora. Eu gostaria de um judiciário mais rápido. Acho que todo jurisdicionado, não só advogado, gostaria de um processo mais rápido. Só que, como não conseguimos isso pelas vias públicas, então a alternativa de inovação é justamente de que a gente abra uma possibilidade, claro, será respeitado o contraditório, a ampla defesa e a apreciação judicial. E depois que tiver uma sentença judicial ou um despacho interlocutório dentro da habilitação, vocês poderão recorrer livremente a um segundo grau. Então, vocês não ficarão desamparados do judiciário. Mais o que? Então, nosso serviço, gente, seria praticamente o serviço do cartório de agilização, para que ande mais rápido. Entendeu? Isso será colocado depois, explicado novamente quando a GC for instalada, mas é só para vocês maturarem a ideia a respeito. E tenham certeza, conosco o processo andará muito mais rápido que o judicial. E não só porque é na segunda vara, porque a segunda vara realmente se esforça muito na agilidade do processo, mas eles estão sobrecarregados e com poucos funcionários. E essa é uma realidade que a gente encontra em tantos outros processos pelo país. E os credores aqui, que são credores altamente qualificados e que atuam em diversas recuperações judiciais, sabem disso. O quanto demora o andamento de uma habilitação ou uma impugnação de crédito judicial. Então, maturem a ideia para que vocês depois venham decidir na próxima Assembleia a respeito. Retomando o assunto em relação ao Dr. Bruno e ao Dr. Dúvida. Vem cá, pode falar, você é pela Pentágono, né? Isso, estou representando a Pentágono. Você pode levantar só para se posicionar a câmera? Que, na verdade, doutor, eu peço que você fale justamente porque o interesse não é meu, é o interesse dos credores da Recuperando. Então, converse com eles. Tá, bom dia. Não, só tem uma dúvida procedimental com relação à extrajudicialização da impugnação. É com relação... Como é que vocês estão imaginando a necessidade de um pedido de tutela de urgência? Eu vou direto para o juiz, mando para vocês mandam para o juiz, isso no início. Também tem situações em que a tutela de urgência é necessária no decorrer da tramitação da impugnação. Como que vocês estão avaliando essa situação? Olha, tutela de urgência dentro de uma impugnação de crédito de divergência... Relativamente comum. Se eu estou pedindo para reclassificar meu crédito e tem a assembleia designada, eu acho que a gente tem que esperar o caso acontecer. Né? E tenho certeza que a gente não vai decidir isso. Né? Não, acho que seria jurisdicional, porque já tem a decisão da administradora. Nós poderíamos fazer isso extrajudicialmente e aí levarmos o caso ao juiz. Porque a dificuldade que a gente tem de refletir sobre isso é justamente quando surge uma situação como essa. A gente ficar um pouco com acesso ao judiciário um pouco dificultado por conta do estabelecimento desses trâmites extrajudiciais. Essa é uma das maiores preocupações como advogado eu tenho. Entenda, como eu disse, a gente não vai fazer apreciação de questões que seriam judiciais. A ideia é o cartório.
Então, se nós estaremos trabalhando como se fosse o cartório, é lógico que a gente vai distribuir judicialmente esse pedido de urgência ao cartório. Mas também nada impede que vocês façam isso. A ideia é só celeridade. Agora, qual vai andar mais rápido? Eu não posso dizer, porque eu não sei o quão sobrecarregado está o cartório. Né? Então, assim, a questão do tempo, de quanto tempo se leva para a operação da liminar, eu não posso precisar, porque não depende de mim. Né? Como eu disse, eu não estou substituindo o juiz, eu estou substituindo o cartório. Né? E não é substituindo, é auxiliando. A concórdia é auxiliar do juiz. Em nenhum momento a gente substitui o cartório, a gente auxilia para que ande mais rápido, só. Tá? E assim, se vocês tiverem outras dúvidas também, quiserem ligar para o nosso escritório também, depois fiquem à vontade. Mas voltando ao assunto, alguém tem mais algum comentário, gostaria de exercer seu direito de voz, algum credor aqui presente, em relação ao que o Dr. Bruno, representante das Recuperandas, apresentou, e em relação ao que o representante do Banco Bradesco também apresentou? Alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Não? O silêncio entendo por negativa de exercício da palavra. Bom, tendo em vista aqui o apresentado, então eu colocarei em votação esse pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores Processual para retomada no dia 21, às 14 horas, tá? Aqui nesse mesmo endereço. E se vocês concordarem, a gente vai colocar em votação. Se vocês não concordarem, a gente prossegue com a AGC. Tá bom? Senhores credores e credoras presentes. Então, iniciando a votação, peço que, como nós estamos em poucos credores, peço que vocês peguem o microfone, digam o nome do representante, né, a pessoa se apresente e informe a qual credor representa. Tá? Relacione justamente para que a gente possa efetuar a votação no sistema. Especificamente em relação à Pentágono, a gente vou dar um alerta aqui, como ela representa uma relação enorme de credores, ela simplesmente se identificando como Pentágono já é o suficiente para que a gente consiga fazer o lançamento da votação. Se tiver algum credor na mesma situação, que tenha muitos credores e queira simplesmente falar um deles ou falar todos eles, também não teria problema. Tá? Bom, então vamos iniciar a votação para a suspensão dessa AGC processual para o dia 21 de novembro, neste mesmo local, às 14 horas. Às 14 horas. Então, vamos iniciar a votação aqui. Com cadastramento também, isso, bem lembrado, doutor. O cadastramento prévio às 13 horas. Assim como essa assembleia se iniciou às 10, o cadastramento prévio às 9, é a mesma sistemática. Cadastramento prévio às 13 horas, tá ok? Então, vamos colocar em votação. Peço que o credor se dirija ao microfone, se apresente e dê o seu voto sobre a suspensão desta assembleia para o dia 21 de novembro, às 14 horas. Bom, ante a omissão, eu farei chamada. Banco Bradesco, por favor. Bom dia, o Banco Bradesco se abstém. Banco Bradesco, abstenção. Banco do Brasil. Bom dia, o Banco do Brasil vota a favor da suspensão. Banco do Brasil, a favor. Itaú Unibanco. Pelo Itaú, a gente aprova a suspensão. Sim, pela suspensão. Banco Santander. Bom dia, pelo Santander, também aprovamos a suspensão. Banco Santander aprova a suspensão.
aqui, eu vou pular alguns credores, depois eu retorno, não se preocupem. Pentágono, agente fiduciário. Tem só um ponto de esclarecimento, senhor presidente. A Pentágono representa aí, acho que aproximadamente 130 debenturistas. Entre esses debenturistas, tem 2 acionistas da companhia, o senhor Gonçalo e o senhor Rodrigo Torrealba. Não sei se o voto... E a Celina também. E da Celina, a Celina não está na nossa lista como debenturista, a lista da B3, mas, de qualquer maneira, existem acionistas que também são debenturistas e estão sendo representados pela Pentágono. A nossa ponderação é se vai computar o voto desses debenturistas que também são acionistas da companhia. Não, esses votos não serão computados. Tá ok? Então, alguma oposição? Não. Então, o voto dos debenturistas que são representados pela Pentágono é pela abstenção. Abstenção. Só um minutinho que são muitos credores, tá, pessoal? Banco do Brasil pela classe 3. A favor da suspensão. Banco do Brasil confirma. Bradesco pela classe 3. Abstenção. Bradesco também pela suspensão, pela abstenção, desculpem. CenturyLink Comunicações do Brasil Limitada. A favor da suspensão. CenturyLink a favor da suspensão. Doutor, qual é o seu nome? Tiago. Doutor Tiago pela CenturyLink. Companhia das Docas do Estado de São Paulo, Codesp. Doutor, por favor, microfone. Se apresente também, por favor. Eu sou Gabriel Eufrásio, superintendente jurídico da Codesp, representante nesta Assembleia. A Codesp é a favor da suspensão, fazendo apenas a ressalva de que, mesmo tendo sido classificado, listado o seu crédito como quirografário, ela fez apresentar uma impugnação divergindo da natureza jurídica e do valor, e aguarda deliberação, então. Mas é a favor da suspensão. A Codesp a favor da suspensão. Citibank. Oi, Maria Célia, para o Citibank, a gente é a favor da suspensão. A favor da suspensão, Citibank. Cooperativa de Transportes de Carga do Estado de Santa Catarina. Por favor, doutora, teu microfone. Bom dia, meu nome é Roberta. A Coopercarga, ela se abstém em votar pela... Cooperativa de Transportes se abstém. Itaú agora pela classe 3. Itaú aprova a suspensão. Itaú aprova a suspensão. Banco Santander. Também aprovamos a suspensão. Também aprova a suspensão pela classe 3. TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá. Bom dia, meu nome é José Mário e a TEAG vota contra a suspensão. Bom dia, a TEAG vota contra. Transporte Mauá Limitada.
Oi, bom dia, meu nome é Daniel. A transportadora Mauá vota a favor da suspensão. Transportadora Mauá vota a favor. Apenas para uma informação antes da publicação aqui do resultado, não estão presentes nenhum credor trabalhista e nem credores da classe ME ou EPP, classe 4. Só, então, os credores em garantia real e os credores quirografários que votaram nesta AGC processual. Também informo também já aos presentes que, como se trata de suspensão, na próxima Assembleia, que se ocorrer aqui, estamos apurando, se ela ocorrer, os demais credores que não estiveram presentes nesta Assembleia não poderão votar. Tá? Só os credores que estiveram presentes nesta Assembleia poderão votar. Também é desnecessário o envio de nova procuração para a Assembleia. Apenas se ocorrer alteração de alguma das pessoas, né, que não estão arroladas, dos representantes que não estejam arrolados na procuração, que devem enviar novamente a procuração até 24 horas antes ou indicar as folhas. Só um aviso aqui, estamos aqui secretaria na mesa o Denis Passos, da Organ. Se algum credor quiser participar da mesa e compor a mesa até para verificação da ata, fique à vontade, levanta a mão que a gente faculta aqui para que vocês participem aqui e façam a verificação da ata. Alguém deseja isso? Não? Então tá bom. Então o Denis continuará exercendo a função de secretário aqui. Bom, como vimos aqui, está publicado ali, 99,78% dos credores aprovaram a suspensão da AGC processual para o dia 21 de novembro, nesse mesmo local, com credenciamento início às 13 horas e início da AGC às 14 horas. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer uso da palavra? Não? Bom, então peço apenas que os representantes das duas classes aqui, 2 credores de cada classe, estejam presentes para a assinatura da ata. Alguém se dispõe a assinar a ata? O Itaú e o Santander, acho que estão nas duas classes, não estão? Vocês poderiam ficar para assinar a ata? Pode? Então, assinarão pelas duas classes, pela classe 2 e pela classe 3, o Itaú e o Santander. Tá? Esclareço mais uma vez. Se vocês tiverem dúvidas a respeito da AGC processual em si, podem entrar em contato conosco. Como disse aqui, expus por um longo tempo, a ideia é celeridade. Então, a ideia é sempre colocar celeridade para que a gente tenha um resultado melhor, uma eficiência melhor no processo de recuperação judicial. Pensar um pouco fora da caixa. É lógico que ninguém deseja fazer ilegal, por isso que a gente está utilizando o meio do negócio jurídico processual para a realização disso, e também com base no dispositivo que autoriza que decisões que impactem o processo de recuperação judicial sejam tomadas por meio de Assembleia Geral de Credores. Então, a AGC processual é um instrumento importante para que vocês comecem a conversar efetivamente, não só com a recuperanda, mas também que os credores conversem entre si. Como vocês viram hoje, apesar do volume e da qualificação dos credores hoje presentes, infelizmente, muitos credores não estão presentes. Há de fato, isso é constatado em diversos processos de recuperação judicial, uma abstenção dos credores nos processos de recuperação judicial. A gente precisa mudar um pouco dessa cultura no país de abstenção
do credor. O credor ele é impactado diretamente pelo plano de recuperação judicial, pelo processo de recuperação judicial e, entretanto, ele se abstém de conversar. Então, essas mudanças, aos poucos, têm que ser feitas e têm que ser introduzidas. Então, estamos introduzindo algumas dessas mudanças e, mais uma vez, conversem entre si também, credores, se organizem. É importante que vocês defendam os interesses conjuntos também junto à recuperanda. Tá? E não busquem apenas interesses individuais. Em outros países como os Estados Unidos, que estão madura o processo de recuperação judicial, e eu não estou falando só para os que estão presentes aqui, porque o quórum aqui é muito qualificado, né? Mas sim para aqueles que depois viram esse vídeo de repente no YouTube, justamente que vocês amadureçam a ideia de que a votação é importante, que o credor tem que estar presente, que isso é de real e fundamental importância para ele dentro do processo de recuperação judicial. Quanto mais participação e mais comunicação e diálogo existe dentro do processo de recuperação judicial com as recuperandas e entre credores, o processo flui com mais rapidez. Não é à toa que a gente tem nos Estados Unidos processos como o da General Motors, que a recuperação judicial foi feita em 48 horas. Né? Já há uma cultura estabelecida de conversa, de diálogo e de negociações prévias antes mesmo do pedido de recuperação judicial. A gente precisa mudar esse panorama de judicialização sempre no Brasil. Tá? Então fica só um recado aqui. Enquanto isso, não estou só me delongando aqui, mas é que o Denis também está preparando a ata. Tá? Aqueles que não forem assinar a ata ficam dispensados, se quiserem. Se não, podem aguardar também. Suspendo aqui, então, por 5 minutos, só para término e elaboração da ata. E aqui daqui a pouco a gente volta, tá? Não vão embora aqueles que se comprometeram a assinar. Era para comprar 3 pão de queijo, você comprou só uma menina e as duas eu gostei. Não, era 3. Você judiou de 2. Por isso que eu te dei 3. Você deve vir, porque aqui não.
não é na... Não é na ITC? Acho que é ITC. Ah, é, no ITC. Eu pensei que eles já tinham acabado. É essa? Ah. Não vai acabar lá ainda. Vai por enquanto. Não tem nada a ver. Eu pensei que tinha acabado lá. Faz tempo que a gente não faz, né? Faz tempo que a gente não faz. Vai rolar. Teve dois da Deloitte. Esse é o Deloitte. Porque a Deloitte faz a outra. Baixinho. Lá é empresa de TI, Eles só vão suporte. Mas aí eles faziam coisa deles. Tipo, só pra descansar, né? E as pernas estão assim. Parou de novo, né? Eu fiz 2 tratamentos de luz. Ah, não acredito. Muito desespero. Eu não paro, eu tive que parar. Mais de um probleminha, um monte de obra. E os caras vão do serviço foi um choque total no Brasil. 2 dias de serviço. E os caras não parou nada, nem metade? 4 pessoas lá. Mão de obra, alimentação lá. E foi o dia que eu viajei para Itapetinga. Não, foi o dia que eu viajei para Itapetinga. Você deixou o pessoal lá e foi? Deixei o pessoal lá fazendo. E eles não... Também início do evento começou segunda e terça. Então, foi domingo. Fui na segunda, dei start no evento, que era um desfile de mulher, estava vindo bem para o da avenida. Aí dei start no evento na segunda-feira,
Esse evento vai ter deixei o pessoal lá, tudo certinho, fui pra empresa. E no outro dia o menino foi pro lá, eu paguei transporte, fui buscar o material pra lá, gastei, Nem metade? nada. 20 até. As duas agências ligou e a minha diretora pagou dinheiro. E falei, mas o que eu tenho a ver com Lógico. isso? Porque eu tô pegando dinheiro e Você que lá. Problema de comunicação. É legal, anda bem depois. Eu faço grande amigo meu. Ah, é? Ele é, cara, tranquilo. Cara, muito forte. Figura, turcão, né? Qual caso que é? Curou? Ah, o CBA. Ah, ele causou lá, né? Não, mas ele veio com uma tese de conspiração, né, pra tragar o seu. Isso ele gosta. Ah, é? É, então é uma desconsideração.
esse que é o caso que foi do Bolsonaro, ele largou. Isso que eu gosto dele, cara. Ele não é um administrador especial que faz pró-vendedor, pró-vendedor. Cara, ele é Que é o que a gente faz também. Você só foi o fim disso aí, tá parado até agora? Vocês já cogitaram aceitar a situação justamente porque de repente bota todo mundo mesmo, né? Idiota. É que você tem que mostrar interesse de acionista. Vê se confere aqui, ó. Como representante do credor Bradesco, manifestou-se pontuando ser louvável a intenção de minimizar os litígios decorrentes desta Assembleia Processual, todavia manifestou sua preocupação em relação ao plano de recuperação que já se encontra postado aos autos, e dessa forma indagou qual seria a perspectiva de Quem que eu sei? Não, você não tá igual que você pode te falar. Você tá com essa cara. Mas que vai fazer problema dele. É que nós estávamos conversando aqui. Será que ela falou alguma coisa no Deloitte? Eu nunca mais, hein? No Deloitte. Achei melhor não comentar. E tinha uns 3 eventos assim de. Deloitte tinha bastante. Parava, além da Renuca, sempre tinha alguma coisinha. À vontade do novo. É, mas acontece que eles não deram mais resposta. É questão da Deloitte, né? Eu fiz uma outra aplicação. Já vem. Eles já reservaram. O espaço já está reservado. Só falta sentar aqui. Você diz tudo, né? 15 de novembro. Não, só falta só. Eu acho que é 15 de novembro. Se não me engano, É, 15 de novembro. Eu acho que era início de dezembro. Não, era 2 datas. Ele passou 2 datas. Eu tenho anotado. Então é no cinema do feriado, então. Eu acho que é só o feriado. Ou antes. 5 de dezembro. Alguma coisa assim. Por aí mesmo. De dezembro. Hã? Não? Não, tá não. Mas fecha. Se reservaram lá, você quer. E aquele da filha do espaço pra cá. Não, aquele espaço. Tem espaço lá. É o centro de eventos mesmo. Também, aquela internet fechou. A gente está tentando. Fechou a loja? Não, fechou direto do espaço. Reservou o espaço. Então vai acontecer. Tá na minha pergunta. A gente precisa saber do orçamento. Mas é pra agora? Não, né? Final de novembro. Não. Mas também não deram. Sabe o que eu tô falando? Estou esperando. Eleição. Se o Bolsonaro ganhar, eles fecham. Se o Bolsonaro perder, eles vão jogar pra frente. Tá bom. Tá bom. Vai fazer o quê? Olha, eu não posso mostrar isso. Também, viu? Obrigado. Eu tenho amigos meus que trabalham comigo há 15 anos atrás, que estão morando no Nordeste, tá no meu Facebook. Eles estão pensando em voltar? Não, eu estou voltando no Haddad mesmo lá. Ah, não, acho que não. O Nordeste Não, ele tá na cara, como Lula roubou, tá no processo, Haddad. Mas é engraçado, né? Fizeram impeachment e tudo pra outra sair, vão votar no cara, tipo, PT. É uma doença, uma religião. Meu Deus, né? Já fui chamada de fascista, também. É livre. Esse negócio tá falando. Eu vou, claro que vou. Sou de direita, sou liberal, sou capitalista. Quando eu vou eles estão votando PT, filho. Ah, esse funcionário. Não pode, mas do PT.
pra mim que ele fez. Não, ele não podia nem... O último link que você me passou é MTS compactado. MTS. Mas MTS não consegue isso. Tem que ser MP4. Ah, não, tá terminando o MP4 hoje. Não, você nem tinha me passado, tava crente que era... Ah, não sabia. Eu te que foi mandei pelo... ali, faz zero, coisas pra Foi passar. pelo... WeTransfer. Era só para conferir, não, mas já deu para abrir, para conferir o vídeo, tudo. Mas tá convertendo, porque a conversão é que demora, agora. Eu expliquei. Eu só mandei para eles conferir, para você dar um... Mas ele não quer conferir nada, ele quer já, postar. não, hoje já sobe já de novo pro WeTransfer. Hoje já manda no formato. Ou em MVI ou... Tá. E eu que possa subir pro YouTube. Tem um monte de formato. É que conforme pela gravação é daquele direto. Ele só comprime e manda, que é o formato da gravação. Da minha câmera, esse formato. Então eu tenho que transformar, criar, ele comprime, então ele renderiza. Tem uma câmera que já grava em alto? Não. Mesmo eu tenho a câmera que grava em ponto .move, mas é em alta também. Você tem que comprimir do mesmo jeito. Mas pelo menos já tá no Mas formato. não, um cartão de 32 pra você ter ideia grava meia hora. Tão alta que é. Então dá o mesmo trabalho. Mas hoje já tá fazendo, já capaz de eu chegar já só para subir. Tá, já deixei fazendo. Até falei, fui dormir 2 da manhã com isso, para ficar pronto hoje. E, inclusive esse de hoje também, como eu falei, amanhã às 5 da tarde eu já tô entregando também das nuvens para eles. Tá? Demora, eu falei, isso daqui eu vou pôr hoje, a hora que chegar para fazer, para ficar pronto de madrugada, para eu poder começar a subir pro iTrans. No próprio iTrans demora. Só você que faz ou você põe gente para fazer isso pra você? Não, só não tem como gente fazer, né? É uma máquina só. Porque hoje em dia ainda é, e minha máquina é um Mac, hein? Não é uma máquina. Ela sabe, E ainda existe velocidade de internet, tudo, né? Muita coisa, o programa é carregado. Esse tempinho de chuva aqui, a internet. Aí já era, a internet é uma porcaria. Pode ser internet que for. Não, o meu é de 50 minha internet. Mesmo assim, demora. Não tem condição. 50 mega. Mas hoje já vai esse daqui e já começa com o outro para fazer pro MP4 pro WMV. O formato da câmera é... Isso eu mandei só pra ver que mandou. E outra, se tá no iTrans, ele subir pro YouTube, é só ele compartilhar. Não, o cliente pode fazer isso. O YouTube não aceita, mas se ele compartilhar direto pro YouTube dele, porque é uma página dele, ele já consegue fazer também, Funciona de um dia. Não, o local o espaço foi colocado diretamente pelo cliente, da Seara. Vou falar com ele. Nós fomos nós que assinamos o contrato e tem que ser cobrado por provante do cliente. É a única parte que a fonte não se indica. O cliente não sabe. Mas você viu que ele veio aqui falar? Ele veio falar com esse vídeo. Ele sabe que eu mandei. Você viu que eu falei, mandei para vocês verem que tá subindo, que o formato demora para renderizar. É um programa. Quando você pega uma edição para fazer. Rafael, Aqui é só. Já abriu espaço antes. Já? Não, ficou o filho. Ele falou que é a música. Ó, você perguntou, não era antes do dia? Ele não, eu abri a sessão, mas não consigo mais, porque eu também na parte da manhã. Não, mas ele relaxa. Só consigo liberar às 13h. Nossa. Porque ele me contou, na primeira vez eu vi, ele disse assim, eu quase perdi meu emprego, por causa do que deu. Então agora eu estou proibido para isso. Ela entregou ele que fazia isso, você brigou, mas você fazia, mas você... Eu sei disso, sabe? Até porque eu sei desse tipo, porque eu também sei que... Mas ele abre, meio-dia ele abre. Ele abriu do... Porque o menino não nem tem Não, começa o gerenciamento. Só eu não, meu esposo também recebeu, nós trabalhamos
meio-dia é o horário do almoço dele. Moiou. Eu vou dar uma insistida só pra não saber. Ela tá bom, mas você nem... Ou então vai falar qual custinho a mais pra abrir meio-dia. Ele falou que ele faz de manhã, né? Se tiver na sua. Pode fechar. Não faz muito sentido também, não. Podia ser de manhã, totalmente de manhã, então não pode mais pra E essa próxima pode ser que demore, né? vai demorar um pouco mais, né? Aí você pega a trança. Capaz de apresentar a ata, isso aqui. Comigo eu não vou estar aqui, né? Olha só. A risada dele de hoje, né? Tá longe. De repente eu mando ele pra lá. Gente, mas eu tinha um feriado de... Isso é outra coisa que tá acabando. Dia 15 ou dia 20. É terça. Você tá brincando? 15 de novembro na quinta. E depois dia 20 é outro feriado na terça. Ó, isso daí, fã do Fernando Henrique Cardoso. Sabe o que ele faria? Botava outro na sexta e um na segunda. Já acabava com isso. Sabia? Acabou com isso. Vai acabar o ano. Você tem aí de dois. Agora de manhã também já tem. 3 dias de fora. Os intervalos. Uma semana mesmo. Você nem começa, porque a cara de começar vai demorar uma vida, né? Uma vez uma Quem? Então, você nem começa a fazer. Você tem 3. O Fernando Henrique ele desligou com um monte de gente pra fazer isso aí, entrou, foi no... A única coisa que ele não me mudou, que eu lembro até hoje, foi Consciência Negra. A única data de feriado aqui que ele não mexeu. Entendeu? Foi o único que ele não mexeu. Fora isso, todas as outras datas ele mexeu. Só não mexeu no Natal também. Não, porque não pode. É, mas nem entrou, né? Todo o dinheiro do meu pai, acho que sabe quando ele, meu pai foi receber de volta? Em 2008. Meu pai nem recebeu. Mas meu pai ganhou muito dinheiro. Será que você até chegar no Belém? Já fiz meu projeto. Televisão. Ai, meu Deus. Quando comentou que ele abriu o mercado, o Collor que abriu o mercado de importação. Foi. Isso foi a única coisa que ele fez de bom. Não, isso foi a única coisa que o Collor fez de boa, abertura do mercado. Não, já tem uma hora, já primeiro. Ele abriu. Isso eu concordo. A única coisa que ele fez de bom foi essa. Mas isso aí não é ele, você já vende um projeto. Ele abriu o mercado e roubou a poupança de todo mundo. Meu pai parou uma obra da casa dele que até hoje... Meu pai já acabou de vender um apartamento. Estava aplicado. Perdeu. Perdeu o apartamento. Na época da mudança. Porque todo mundo tinha na aplicação, na época do overnight. O overnight. Aí quase falei que no banco você vai Às vezes não tem nada. eu fiz dinheiro que eu fiz. Eu já fiz. Eu não entendi, mas eu entendi. Pega o overnight. Falei, não mexe, deixa lá. O que eu fiz? Como você faz fortuna, tinha no overnight. E jogou na poupança. Até eu, os meus clientes, assim, são espertinhos vocês. Como? Só depois criou a CPMF. CPMF foi isso. O que eu fiz? Eu perdi dinheiro. Eu perdi assim, que depois que ele entrou, eu acabei de fazer as cotações, né? De fazer mais. Porque ele abriu o mercado. Mas aquela inflação era tão absurda que... Mano, o banco, todo mundo correndo. Mas meu pai tinha no overnight também, só que na época ele vendeu esse apartamento e foi com dinheiro da poupança. E eu tinha uma poupança que ele fazia pra mim. Você sabe que teve gente que se matou por causa disso? Ninguém vendeu casa, vendeu tudo. Eu falei, eu que não acredito, gente, não faz isso. Ele vai entrar, ele vai bloquear tudo que ele vai bloquear. Viu que tá dando dinheiro? Pagaram aí, mas
Ah, eu acho que não sei o que foi, por causa da Dina. Mas sabe o quê? Mas é porque o cara não teve uma E coisa. sabe o que é pior? Vou te falar o que é pior. O cara é senador. É. O Você é parça do meio é. ainda. O parça Eu é. sou um pouco bota no maluco até hoje, não sei se eu tô ensinando. Bota minúsculo. Que não fez nada de novo. Mas você sabe o que é aquilo que eles fazem? Antes que isso faz. Hoje, qual que é a base hoje que está ganhando as eleições do Bolsonaro? Segurança. Certo? A base dele é segurança. Não é. Não só isso. Não, assim, É a ideia da anticorrupção. Por que você acha que ele saiu de uma extrema esquerda e agora precisava ter ido para a extrema direita? Não precisava. Não precisava. Podia ter um sino ali. Mas o Ciro bandido. é tipo, só um menino aqui, ele só faz uma corrupção, né? É muito brasileiro. Você não pode mais ser. É o que eu falo. Você vai no mercado. Por exemplo, compra qualquer coisa, compra, certo? Às vezes R$30. Chegou no caixa, você gasta R$50. Coisa viu 40. Quantas pessoas falam, ó, camada? Quantas pessoas? Então, é que meu pai fala. Deixa eu ver. Se o cara pode tirar 10 pontos do mercado, Mas ó. Da malandragem, porque o exemplo vem lá de cima. Não. Vem, isso é cultural. A malandragem brasileira é cultural. O exemplo tem que vir de cima. A hora que eles começarem a ver como estão vendo os políticos lá de cima serem presos por roubo e não sei o quê, tudo proporcional. Tem que educar as pessoas. O Bolsonaro está ganhando. Ele vai ganhar por Bolsa Família. Se eu for em Minas Gerais, se você for lá, assim, né? Eu precisando, é como eu tinha falado de sociologia. Você precisa começar a ensinar as crianças desde hoje, para 40 anos, você tem um país melhor. E como é que está a nossa educação básica? Não é isso. É que eu falo, você falou que educação é ler e escrever. É uma coisa. O que nós perdemos hoje é o respeito. É um contexto. É aquilo que eu falo pra você. Hoje em dia, o moleque na escola bate no professor, o pai e a mãe, tá certo. Na minha época, eu chegava em casa. Não, na sua época o professor batia no O professor batia. Hoje em dia. E ninguém traumatizou por causa disso. O professor era um educador. Hoje em dia, pai não bate, mãe não bate, o professor não bate. Ninguém bate hoje. Então, por quê? Hoje, de humano, não cansa no mundo nem de quem fez? É de cultura. Então, assim, o cara vai, aquele moleque que assim, ele chega pra você, ele te mata, ele diz que ele pode fazer o que ele faz o que ele quiser, mas se você matar ele, dar um tapa nele, você vai preso. Aí o funcionário vira e fala assim, vou acabar com a mamada dos direitos humanos. As pessoas acham que eu vou matar todo mundo. Vai matar todo mundo, vou acabar com todo mundo. Porque o próprio direitos humanos faz campanha contra. Poxa, briga, eu sou contra diminuir de penal. Será que você é contra diminuir? Eu sou. Eu não. Eu só falo que o cara 10 anos vai preso. Não. Só. Não, pensa bem. Você está dirigindo nos Estados Unidos. Pode penal. Você tem quantos anos? 8 anos. Ô, moleque, bonzinho. Pode penal diz que eu passei 20 anos na cadeia. Você tem 8 anos. Procederemos então à leitura da ata. Presta atenção, se tiver alguma coisa em desacordo, por favor, peçam a palavra. Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 10h20, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1726, Itaim, cidade comarca de São Paulo, estado de São Paulo. Convocação, conforme decisão de folhas 3.356, 3.357, expedida nos autos da recuperação judicial de número 1044-065, dígito 21, 2018.8.26.0100, em trâmite junto à segunda vara de falência e recuperações judiciais da capital de São Paulo. Presidente da mesa diretora, Fabrício Godoy de Souza, Guilherme Camara Moreira Marcondes Machado, representantes da administradora judicial Concórdia Serviços Administrativos Empresariais Limitada. Advogada recuperanda, doutores Ivo Weisberg e Bruno Kurzweil de Oliveira. Só que o Ivo não está presente.
Bruno Kurzweil de Oliveira. Isso? É assim, Bruno, que fala? Kurzweil. Obrigado. Sempre aprendendo. Secretário Denis Ribeiro Passos. Quórum presente. Classe 1 trabalhista, de um total de 322.933,08, se encontra representado um montante de 0, equivalente a 0%, total de créditos listados nesta classe. Classe 2, garantia real, de um total de R$ 176.897.892,05, encontram-se representados um montante de mesmo valor, R$ 176.467.892,05, equivalentes a 100% do total de créditos listados nessa classe. Classe 3, quilografários, de um total de R$ 1.689.565.981,39, encontram-se representados um montante de R$ 1.549.440.389,04, equivalentes a 91,71% do total dos créditos listados nesta classe. Classe 4, microempresas e empresas de pequeno porte, de um total de R$ 1.402.966,62, encontra-se representados um montante de 0, equivalente a 0% do total de créditos listados nessa classe. Deliberações. Iniciados os trabalhos, o senhor presidente da mesa observou que foi comunicado pelo advogado das devedoras, tendo o mesmo observado a necessidade de suspensão dos trabalhos dessa Assembleia para o dia 21 de novembro de 2018. Pontuou que a administradora judicial mantém um canal aberto para atender os credores, estando disposta a atendê-los em suas necessidades, a fim de minimizar os eventuais litígios decorrentes de um processo de recuperação judicial, sendo o principal mote a harmonização das partes e a celeridade do feito. A sugestão que se faz aos credores em AGC processual é de que esta administradora judicial faça apenas parte do serviço que seria destinado ao cartório e não ao juiz. Assim, no momento em que um requerente apresentasse sua impugnação ou habilitação de crédito por e-mail para essa administradora judicial, seria analisado apenas a necessidade de algum documento em instrução do pedido. Em caso de falta, seria requerido o credor do documento. Após, respeitando o contraditório, seria enviado aos recuperantes para manifestação. Posteriormente, seria aberto réplica ao credor. Já com a manifestação do mesmo, essa administradora judicial apresentaria parecer contábil e jurídico, abrindo prazo para a manifestação, tanto para o requerente de pedido de habilitação ou impugnação de crédito, quanto para as recuperandas. Todas essas etapas seriam passíveis de acesso a qualquer credor, pois estariam disponíveis em um documento em formato .pdf em nosso site. A comunicação seria estabelecida por e-mails previamente informados pelos requerentes e pelas recuperandas, com acesso aos documentos em .pdf em nosso site, com a possibilidade do credor telefonar ou comparecer pessoalmente ao nosso escritório para dúvidas e esclarecimentos. Terminada essa fase, essa administradora judicial distribuiria judicialmente o incidente, devidamente vinculado ao processo de recuperação judicial, pedindo a manifestação do Ministério Público e do juiz, que por sua vez poderia decidir por alguma complementação do processo ou já julgar o pedido de habilitação ou impugnação de crédito. Após decisão interlocutória ou definitiva prolatada pelo juiz, a parte poderia recorrer normalmente, como todo e qualquer processo judicial. O intuito é gerar celeridade aos incidentes, visto que essa administradora judicial possui equipe qualificada e capaz de empregar a celeridade necessária à fase inicial do processo, visto que o nosso Poder Judiciário está sobrecarregado e com poucos funcionários disponíveis para o imenso trabalho existente. Assim, o que é apresentado aos credores é uma sugestão de negócio jurídico processual, em que eles terão transparência, ampla defesa e celeridade, sem afastar o Poder Judiciário. O negócio jurídico processual veio com a possibilidade de facultar que as partes decidissem de comum acordo sobre esse procedimento. Entendemos que é plenamente possível a realização do negócio jurídico processual com a definição de regras da AGC processual e concordância tanto dos recuperandas como dos credores, seguindo o sistema de votação previsto na Lei 11.101 de 2005 e posterior homologação pelo juiz. O que se pretende, portanto, é que essa administradora judicial, que é um órgão auxiliar do juiz dentro do processo de recuperação judicial, de fato auxilie o juiz, trazendo uma celeridade que infelizmente não é possível pelo excesso de trabalho proporcionalmente à quantidade de funcionários existentes nas varas judiciais de todo o país. Apesar da inovação pretendida por essa administradora judicial, em momento algum se estaria retirando a transparência, prejudicando a ampla defesa e muito menos afastando a apreciação do Poder Judiciário, visto que o processo seria posteriormente distribuído judicialmente para sua completa análise pelo juiz competente. Feitas essas pontuações pelo presidente, foi concedida a palavra ao representante da recuperanda, que observou que esta é uma assembleia que visa minimizar minimizar os eventuais litígios decorrentes do processo e que, em razão da interposição de alguns agravos de instrumento, houve o entendimento de que referidos recursos geraram uma pequena instabilidade,
e no intuito de agilizar o processo, aduzindo que qualquer aprovação dependeria da concordância da devedora. Das devedoras. Só um minutinho. Postulando que, no seu entendimento, que uma votação nesta data seria negativa ao processo e que, neste campo, as recooperandas deverão ter diversas reuniões com os credores, encaminhando a suspensão dessa Assembleia para o dia 21 de novembro de 2018, tendo como sugestão sua realização na parte da tarde, ocorrendo às 14 horas, com seu credenciamento a partir das 13 horas. Só fazer uma correçãozinha, só um minutinho. Tudo bem, Bruno? Nesse instante foi concedida a palavra ao Dr. Bruno Chiaradia, representante do credor Bradesco, que manifestou-se pontuando ser louvável a intenção de minimizar os litígios decorrentes desta Assembleia Processual, todavia manifestou sua preocupação em relação ao plano de recuperação que já se encontra acostado nos autos e, desta forma, indagou qual seria a perspectiva de realização de uma Assembleia para a votação do plano de recuperação judicial. Ao que lhes foi respondido pelo advogado das recooperandas que a intenção é continuar a Assembleia Geral de Credores, que a intenção é continuar a Assembleia Processual, seria para justamente maximizar a viabilidade de já na próxima realização do conclave, que ocorreria no dia 21 de novembro, estabelecer uma data para a realização da Assembleia Geral de Credores, que votará o plano de recuperação judicial. Concedida novamente a palavra ao representante do Bradesco, este aduziu se haverá em paralelo a publicação do edital para convocação de assembleia para votação de plano ou se a data será estabelecida somente no dia 21 de novembro próximo. Ao que lhe foi respondido pelo advogado das recooperandas, que a intenção será estabelecer a data para a assembleia que visa votar o plano de recuperação na próxima Assembleia Processual, que será realizada no caso de aprovada a suspensão do dia 21 de novembro de 2018. Tudo bem até aqui? Prossigamos. Outro sim concedida a palavra ao representante dos debenturistas Pentágono, este indagou ao representante do administrador judicial sobre a tutela de urgência, como se daria, se encaminhado ao judiciário ou ao administrador judicial. Ao que lhes foi respondido é que a administradora judicial não fará apreciação de questões que seriam judiciais, sendo que, neste caso específico, acredito que seria mais célere também o envio ao administrador judicial, mas não saberia precisar se o cartório conseguiria dar a celeridade necessária se diretamente formulada ao juízo. Votação da suspensão da AGC processual para o dia 21 de novembro de 2018, às 14 horas, com credenciamento às 13 horas. Aprovado pelo voto de credores, representando 99,78%. Só um minutinho, colocar com o início do credenciamento. Com o início do credenciamento às 13 horas. Aprovado pelo voto de credores, representando 99,78% do total dos créditos aptos a votar, independentemente da classe, já desconsiderando as abstenções de base de votação, conforme demonstrativo anexo. A CODESP ressalva que, embora tenha votado nesta Assembleia com crédito classificado como quirografário, apresentou divergência de crédito na última sexta-feira, 19 de outubro de 2018, em que questiona a natureza de seu crédito e valor. Encerramento, nada mais havendo a tratar, o senhor administrador judicial... Não, nada mais a tratar, a administradora judicial, só um minutinho. Nada mais havendo a tratar, o representante legal da administradora judicial agradeceu a presença de todos os credores, indagando os credores presentes sobre a possibilidade de dispensa de leitura dessa ata. Aqui também não.
Agradeço a presença de todos. Com a leitura desta ata, não havendo oposição dos mesmos, seguindo assinada por quem de direito, encerrando a presente Assembleia. Encerrando, não. Seguido assinada por quem de direito, suspendendo a presente Assembleia. Alguma correção? Não? Peço só o Itaú e o Santander que venham aqui na mesa, só para a gente colocar o nome de quem vai assinar, do representante que irá assinar. Não, duas para assinatura, só para ativar.
até mais calmo. Só à noite, né? A atualização,